Graças e paz, amados. Estou gravando esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas a respeito do sono da alma. Na verdade, eu fiz uma postagem no Facebook e meu amigo Júnior pediu para que eu pudesse esclarecer ou falar alguma coisa a respeito do assunto. Eu separei alguns textos aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos. Normalmente, quem defende essa tese do sono da alma são os adventistas do sétimo dia. E eles usam alguns textos da Bíblia, por exemplo, o texto em que Jesus diz que Lázaro dorme, ou o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E o texto prossegue, falando a respeito dos que dormem. Diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que já dormem, os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. No versículo 15 diz assim: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então esse é um texto que é classicamente usado por essas pessoas para defender essa posição. Mas isso não passa, irmãos, de uma figura de linguagem. Isso é um eufemismo, uma forma de dizer, de se referir à morte. Nós vemos até mesmo na passagem que Jesus fala aos discípulos que Lázaro estava dormindo, os discípulos entenderam errado. Disseram: mas se dorme, estará em segurança. Aí Jesus teve que falar claramente: Lázaro morreu. E assim, quando nós nos referimos a respeito de pessoas que morreram, nós falamos: nosso amigo, o fulano de tal, partiu. Então nós usamos o eufemismo para nos referirmos à morte. Mas eu vou mostrar aqui alguns textos que refutam essa ideia do sono da alma. O primeiro está em Lucas 16. A partir do versículo 20, você pode ler a história do rico e Lázaro. Uma parábola que Jesus contou a respeito de um homem pobre que vivia mendigando à porta de um homem rico. E Jesus descreve o pós-morte desses homens. E então Jesus diz: Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui é uma forma poética de se referir à eternidade, né? Ele estava na companhia de Abraão. Ele estava reclinado ao peito de Abraão. Naquela época, os banquetes eram realizados em triclínios, que era uma mesa baixa, não é uma mesa como a nossa. Então as pessoas ficavam praticamente de bruço na mesa e as outras pessoas ficavam reclinadas próximo ao seu peito, né? É como Jesus na última ceia, João estava reclinado no peito de Jesus, né? Então era uma posição da refeição. É uma questão cultural aí. Então Jesus continua descrevendo. Disse, porém, Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora ele está em consolo e tu atormentado. Esse texto ele descreve 3 pessoas que já morreram, que já haviam morrido. E todas as 3 pessoas estão acordadas e em pleno juízo. O texto de Lucas, capítulo 16, a partir dos versículos... Aliás, Lucas 23, a partir do versículo 42, diz assim: E disse Jesus... Essa é a frase que Jesus diz ao ladrão que está ao seu lado na cruz, no momento da crucificação. Disse-lhe a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão disse. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos imaginar que nós vamos para Disneylândia. Nós vamos para lá dormir? É claro que não. Quando Jesus disse que ele está lá no paraíso, ele vai estar acordado nesse lugar. Jesus não disse que ele ia para a sepultura dormir junto com a sua alma, mas disse que a sua alma estaria com ele no paraíso. E tem mais alguns textos aqui que a gente pode ler para
para refutar de uma vez por todas esse assunto de sono da alma. Filipenses 1, 23, 24 diz assim, Paulo vai dizer, Paulo está na sua primeira prisão, está preso, e ele recebe uma oferta dos filipenses, ele está feliz pela sua oferta, mas ele tem sobre ele ainda os temores da morte, porque ele poderia ser condenado à morte nessa prisão. Apesar que nessa prisão ele não foi condenado à morte. Na outra prisão que ele teve, sim, ele foi condenado à morte, mas nesse caso aqui não. Mas ele fala, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Você vê que Paulo não diz que ele poderia morrer e dormir. Pelo contrário, ele diz que estaria com Cristo. Em nenhum momento ele diz que vai dormir. Né? E o texto clássico de Apocalipse 6, de 9 a 10, que responde não só essa questão, mas também outras questões como o que acontece depois da morte. Nós vamos nos lembrar do que aconteceu aqui na Terra, vamos nos lembrar de como nós morremos, de quem nos salvou. O texto diz assim, Apocalipse 6, de 9 a 10. Quando ele abriu o quarto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então foi visto lá as almas das pessoas que haviam morrido, martirizados por causa do testemunho. E o versículo 10 diz, e clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então nós vemos aqui que ninguém está dormindo. E vemos também que todos têm memórias do que se passou aqui na terra. E isso não anulou a alegria de estar no céu com o Senhor. Então que nós possamos fugir desses ensinamentos, dessas seitas, porque essas coisas são todas ligadas. Eles tentam eliminar o castigo eterno, o inferno, e então eles inventam outras teorias, que uma delas é o sono da alma, porque eles não creem no castigo eterno, eles creem no aniquilacionismo, que é no aniquilamento da alma, que vai dizer que quando nós morrermos, a nossa alma vai ser aniquilada ou vai estar com o Senhor. E não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras falam de um tormento eterno, de um castigo eterno, porque o Deus que nós cometemos transgressões contra Ele é um Deus eterno. E as nossas transgressões têm um caráter eterno, e por isso a punição é eterna. Que nós possamos voltar ao Evangelho, voltar à leitura das Escrituras e fugir desses falsos ensinamentos. Amém? Graça e paz a todos.